Olá pessoal, arreda para cá, mais um episódio, mais uma edição do nosso podcast aqui no YouTube. A gente tem um convidado muito especial nessa terça-feira. Eu quero, antes de apresentá-lo, agradecer os patrocinadores, a turma que está sempre conosco aqui e aparece na tela aqui. É muito importante ter a presença de todos vocês e a confiança que é fundamental. Mas ao meu lado, nessa terça-feira, não estranho. O programa é nessa terça, 7 horas da noite, nesse momento. Ele está sendo colocado aí para você reprisado, porque ele foi gravado no dia anterior, porque nesse momento meu convidado está fazendo a sua primeira missa num novo local em Juiz de Fora. Eu me refiro a Padre Pierre Maurício, a quem agradeço a gentileza de falar conosco aqui no nosso podcast, né, nos momentos mais tumultuados, talvez, da sua vida, que é essa mudança de paróquia aí. Ô, Boa noite, Ricardo, padre. boa noite, muito obrigado pelo carinho, pelo convite. Quero também saudar todos aqueles que te acompanham. Você que tem feito aí, né, foi um fenômeno nessa pandemia, cresceu sua ajuda, sua disponibilidade, a preocupação. Eu mesmo já passei em alguns lugares, né, me recordo para Matias Barbosa, tinha um acidente, te mandei ali na hora, falei, Ricardo, aqui aconteceu um acidente, então, o seu carinho, a sua atenção e essa preocupação com o povo, a informação, uma informação de verdade. Então, muito obrigado pelo carinho. Um abraço grande a todos aqueles que vão nos acompanhar nessa conversa, nesse bate-papo aí. A gente vai conversar, antes até de entrar nessa mudança e tudo que você está vivendo aí nos últimos meses, para que as pessoas conheçam um pouco melhor do Padre Pierre, né? O Padre Pierre, quando que ele decidiu olhar o sacerdócio como um meio dele trabalhar a sua vida, dele dedicar a sua vida? Quando que surgiu? Ô Ricardo, na verdade, assim, desde muito pequenininho mesmo, eu sempre disse, né, lá falava com meus amigos, com a minha mãe, lá em Rio Pomba, que eu queria ser padre. Essa sempre foi uma vontade, um desejo muito presente no meu coração. Depois a gente vai crescendo, a gente vai vivendo outras realidades, vai convivendo. Né, o filósofo diz que eu sou eu e minhas circunstâncias. Nós vamos vivenciando outras circunstâncias e que eu acredito que, como todo bom jovem, né, a gente também tem aquela fase que a gente se distancia da igreja, que a gente preocupa com outras tantas coisas, com a missão, com a profissão, com aquilo que a gente vai ser. Então eu também me afastei um tempo da igreja, deixei de lado essa ideia de ser padre, trabalhei em Rio Pomba muito na área social, né, lá na prefeitura. Então a gente acabou fazendo um outro caminho e desse caminho eu então decidi vir para Juiz de Fora para estudar. Ser padre já não era mais uma ideia, né, já nem estava mais pensando nisso. Eu trabalhava muito com social, vim para Juiz de Fora então para estudar enfermagem, pensando em vista de uma possibilidade para minha cidade, para minha terra, né, Rio Pomba. Eu falei, vou para Juiz de Fora, vou estudar e depois vou regressar para Rio Pomba. E aqui em Juiz de Fora, quando eu cheguei, eu comecei então a fazer o curso profissionalizante de enfermagem. Naquele contexto, a gente tirava a oitava série, fazia 4 anos. Eu comecei a fazer então esse curso. E no curso, outras tantas surpresas foram se achegando, né? Então aí eu me recordo que no último ano, terminando o último ano do curso, eu fazia um estágio ali no GEDAI. Naquele contexto, o GEDAI era um hospital voltado 100% para o tratamento do vírus HIV, né, onde ali era uma realidade muito diferente de hoje. Quem vive com o vírus ou quem vive com AIDS, não se tinha tanta remédio, medicação como hoje, que dá uma qualidade de vida melhor para o paciente. Então ali, eu vivenciando aquela realidade ali, estava atendendo uma senhora. Essa senhora tinha muita vergonha ao acesso dos profissionais de saúde, né? E eu, com o meu jeito muito assim, expansivo, sempre muito acolhedor, brincando com ela, então ela teve uma afinidade muito grande comigo, então ela deixava todos os dias que eu chegava, quem fazia os curativos era sempre eu. E um dia me surpreendeu com uma pergunta, né? Ela disse assim, você não quer ser padre, não? Aí eu dizia, por que a senhora está falando isso? Né? Ela disse, porque você parece padre, você tem jeito de padre. Eu comecei a conversar com ela e disse, olha, a senhora sabe que eu sempre falei que ia ser padre? Ela falou assim, pois então, você tem que ser padre, você é diferente. E aquilo, Ricardo, aquilo tocou de novo meu coração. Eu tinha aqui em Juiz de Fora, ainda é uma grande amiga, mas naquele contexto ela morava aqui em Juiz de Fora. A Marilane reside hoje em Rio Pomba. E ela então, sempre me convidando para ir no grupo de oração, sempre me convidando para ir nas celebrações com ela, mas todo final de semana eu ia para Rio Pomba. Eu ficava aqui de segunda a sexta, sábado cedo ia, então não ficava em Juiz de Fora. Então eu fui e tocado pela palavra dela e pela sua insistência, eu disse, então vamos fazer o seguinte,
segunda-feira eu vou no grupo de oração. Acontecia ali na Catedral, um grupo Jerusalém, todas as segundas-feiras, e naquela segunda-feira eu fui. E lá no grupo de oração, eu fui muito tocado. Aquela palavra daquela mulher, ela morou, né? Eu demorei a digerir a palavra, né? Aquilo soou assim, muito forte no meu coração. Então, aí naquele dia tem um evento na Igreja da Glória. Aliás, naquele dia foi divulgado um evento na Igreja da Glória, me convidando e convidando todos que estavam ali para estar presente numa missa num sábado, 5 da tarde. Aí eu falei, Marilane, infelizmente para mim não dá, porque todo sábado eu vou para Rio Pomba. Ela falou, vamos nesse, não sei o quê. Eu falei, então vamos. Então lá eu cheguei, lá eu participei da celebração, naquela época era o Padre Nelson, da Igreja da Glória, e eu encantei, né? Eu falei assim, gente, eu quero ser padre assim, como esse padre, né? Eu vi ele acolhendo as pessoas, abraçando as pessoas, e ali, de novo, a partir da palavra daquela mulher, né? Tão marcante, né? Que tocou tanto meu coração, vendo e participando e celebrando ali, eu falei, olha, eu quero ser padre. Então, eu naquele final de semana não fui para Rio Pomba, no final de semana seguinte fui a Rio Pomba e falei com a minha mãe, mãe, eu quero ser padre. E minha mãe ainda riu, eu falei assim, você já falou isso tantas vezes, não acredito que você vai. Eu falei, não, mas eu vou, agora eu vou. E aquela palavra, e eu fui digerindo aquilo, fui me permitindo, tem uma música muito bonita que eu gosto, cara, que diz assim, o Senhor me seduziu, eu deixei ser seduzido, né? Numa luta desigual, ele me chama, né? Então, aquilo foi tocando o meu coração, e naquele mesmo ano, então, eu procurei, na época, o padre Zé Maurício, que era o padre da minha paróquia, aqui em Juiz de Fora, e ele então me orientou como é que seria o processo de entrada no seminário, me convidou para trabalhar na paróquia, e eu procurei já no 4º ano, já terminando o curso, isso era o começo do 4º ano, naquele 4º ano, então eu fiz aquilo que a gente chama de DIVES, Discernimento Vocacional Específico, que é um processo próprio do seminário, onde os jovens que têm o desejo ou que nutrem o desejo de ser padre, eles entram nesse processo. Esse processo baseia-se em encontros, né, que vão sempre sendo com a presença de psicólogos e de padres. E nesse processo, no final desse ano, o seminário, ou ele pode achar que você ainda não está maduro, que aquilo ali não é uma certeza, ele pode te convidar a esperar mais um tempo, a amadurecer, ou ele te convida a viver a experiência comunitária no seminário. Isso é muito marcante, né, essa vivência em comunidade. E no final daquele ano, então, o Seminário Santo Antônio fez o convite a mim, depois desse caminho de um ano, eu fazia, terminando o meu curso e fazia no DIVES, ele então me convidou a fazer a experiência dentro do seminário. Então, assim, essa ideia e o desejo, ele viveu desde muito novo. Depois eu abandonei, por entre tantas questões, e depois ele veio forte, e certamente aquela mulher que foi um profeta, né, daquele tempo, ela que de novo suscita no meu coração, ou me desperta para aquilo que estava dormindo. Então, eu não sei mais aonde ela está, não tive mais contato com ela. Se ela estiver viva, que Deus abençoe muito. E se ela estiver no céu, que ela rogue a Deus por mim, ela que foi o canal ali dessa palavra. Mas então, eu deixei de lado esse cuidado do corpo para cuidar da alma, né? Ou seja, Rio Pomba perdeu o enfermeiro, mas Juiz de Fora ganhou o padre. Com certeza, Rio Pomba perdeu o enfermeiro e Juiz de Fora ganhou. Eu estou tentando ser o padre que essa cidade tanto precisa. Mas é interessante, porque a enfermagem e o sacerdócio, eles estão ligados, porque é uma atividade de acolhimento, por exemplo. Sim, com certeza. É o cuidado, né? É velar pelo outro, né? É você estar diante da dor que não é sua, mas você é chamado a ajudar, né? Porque o que é o profissional da área da enfermagem, né? Ele é aquele que está ali o tempo todo com a doença, com o doente, ele lida com o sofrimento, ele convive com o sofrimento. E olha, isso é interessante, nós que estamos nessa área, nós que vivenciamos isso, a gente se preocupa com o paciente, a gente fica ansioso, desejoso para que ele melhore, para que ele parta, ou quando às vezes o prontuário nos diz, olha, está piorando, então a gente fica sempre naquela coisa, meu Deus, eu vou chegar no meu plantão amanhã, será que vai estar vivo ainda, será que ele já morreu? E quando a gente consegue ali ajudar a salvar aquela vida, a gente se alegra muito, a gente fica muito feliz. E o sacerdócio está aí, está nessa direção, né? Quer dizer, a cada pessoa que procura, a cada pessoa que vem ao meu encontro, a cada dor, que volto a dizer, não é minha, mas que quando compartilhada eu a assumo e de alguma forma eu sou agora corresponsável por ela, então cabe esse papel, né? De eu ajudar, de eu direcionar, de eu tentar aliviar a dor do outro, tentar ajudar a melhor forma e o melhor caminho para que essa pessoa consiga ali voltar a viver com a qualidade
que inclusive o Evangelho nos pede. Mas você está sempre nos hospitais, né, padre? Sim. O hospital é sempre uma marca muito importante no meu ministério, talvez até porque eu fui enfermeiro, porque sei a dignidade da pessoa que naquele momento sofre, né? Até outro dia mesmo foi muito marcante para mim, uma senhora, na verdade nem foi ela não conseguiu falar comigo, foi um médico que é amigo dos filhos dela e que eu sou muito amigo da mãe deles, então pediu que eu fosse vê-la, porque ela acompanha o Padre Pierre sempre pelas redes sociais e o sonho dela era ver o Padre Pierre. Inclusive um caso muito sério, uma situação muito difícil. Então eu cheguei lá no hospital, né? E ver a satisfação e a alegria, né, da sua palavra, do seu carinho. Eu sei que nem todos têm essa vocação. Eu sei que o hospital é um lugar que nem todos gostam de passar ou ir, né? Nem para visitar, mas assim, talvez pela facilidade de ter sido enfermeiro, isso para mim é muito bom. Na pandemia mesmo, por exemplo, quer dizer, com toda a segurança, eu nunca me isentei de estar nos hospitais, eu nunca me isentei de ser presença nos hospitais, entrava nos CTIs de Covid, dava assistência. Então, assim, isso é muito importante, isso é uma marca muito importante que eu prezo muito e que certamente indo para outra paróquia agora, ou onde eu estiver, isso vai sempre me acompanhar. Pois é, como é que foi esse período de pandemia, já que você conseguiu criar um vínculo muito próximo com as pessoas e a pandemia acabou nos afastando, né? Sim. Eu não sei se as pessoas sabem, mas a primeira igreja que foi convidada a fechar foi a minha. E nós estávamos num período que antecedia a festa de São José, já falava naquele contexto, eu estava ainda na paróquia São José, já estávamos preparando, estávamos fazendo o cerco de Jericó e já se falava muito, né, no Covid, né, já estava chegando muito perto de nós. Então eu tinha uma celebração que acontecia às 7 da manhã, às 3 da tarde, às 19, nos preparando para o dia 19, que era a festa de São José. E aí no dia 17, então às 3 da tarde, liga o Ministério Público para a Igreja São José, dizendo que eu estava proibido de celebrar as celebrações. Por quê? Porque devido ao grande número de pessoas que ali se juntavam, então eles estavam pedindo que a gente não fizesse as celebrações. Então, naquele contexto, eu liguei para o bispo, Dom Gil, e dizendo ele, Dom Gil, o Ministério Público, falando, então fecha a igreja. Né? Então, a primeira igreja que foi fechada na pandemia foi a minha e, olha, que interessante, foi a única que não fechou, né? Porque, assim, se ela se fechou para congregar as pessoas, ela não se fechou para ser presença no momento em que as pessoas estavam ali. Claro, junto com a minha, outras tantas também desempenharam, foram criativas. Mas eu estou dizendo assim, porque como ela foi a primeira a pedir para ser fechada, foi aquela que nós buscamos a todo tempo não nos distanciar das pessoas. Tem uma música que diz, né, a gente não precisa estar perto para estar junto, né? Então, baseado nisso, eu fui criando meios de manter as pessoas ali presentes na igreja, sem o perigo de contaminá-los. Então, a gente foi criando, ao longo da pandemia, várias situações, vários momentos, formas de fazer com que as pessoas fossem à paróquia de dentro do seu carro. A gente criou Jesus no Lar, que era uma forma que eu tinha de ir à casa das pessoas celebrar, onde, né, a gente ia lá, às vezes estava só a pessoa sozinha lá, então ia eu e alguém para filmar. Então foi muito interessante essa experiência de, enquanto a gente foi chamado a se separar, a igreja continuou sendo esse sinal, esse farol. E é muito bonito. Ontem mesmo eu cheguei num lugar para almoçar e uma senhora de Benfica veio me abraçar e falou assim, nossa, padre, queria muito agradecer ao senhor, como o senhor foi presença, como o senhor foi importante para nós nessa pandemia. Então, assim, nós tivemos outros tantos parceiros, né? Tinham comércios. Eu lembro que na primeira missa que eu fiz, quando assim já estava decretado mesmo que todos tinham que fechar, não podia abrir nada, estava todo mundo em casa, e que eu convidei as pessoas a marcarem a porta, né, até inspirado no Antigo Testamento, quando então é pedido que as pessoas marquem a porta com o sinal da cruz, impedindo que a praga chegasse à casa das pessoas. Então eu falei, olha, você que está na sua casa, se tiver um giz, um pedaço de lajota, uma fita crepe, e é bonito, porque às vezes eu passo nos lugares, as cruzes estão lá, né? E aí teve 2 comerciantes de Fora que, vendo aquilo, o que eles fizeram? Eles começaram a imprimir a cruz. Então a pessoa que ia ao comércio deles, né, pegava ali a cruz, levava para casa e colava. Então foi muito interessante aonde isso foi chegando, a proporção que isso foi tomando, né? E aí depois nós fizemos também o Sagrado Coração de Jesus, fizemos Jesus no Lar. Então outros tantos comércios falaram assim, põe aqui no meu comércio, porque aqui as pessoas ainda vêm, porque precisam comprar as coisas, precisam comprar alimentos. E aí isso foi facilitando com que a gente estivesse na casa das pessoas. Isso foi uma forma de dizer, olha,
você tá aí, eu tô aqui, mas a gente tá ligado, né? Então, quando a pessoa via a cruz, quando a pessoa arrumava a janela dela com uma flor, colocava uma toalha, quando eu saía pela rua com as imagens dos santos, quando eu fui no helicóptero, isso tudo era uma forma das pessoas entenderem que eu estava ali. A gente não podia estar junto, mas eu estava presente, passava pelo mesmo momento que ela, sofria com ela. Então, acho que isso ajudou muito. Isso foi um bonito sinal da presença da igreja, da presença de Cristo na vida das pessoas. E é engraçado, porque você falava da comunicação e o quanto ela foi importante nesse período, mas muito mais importante do que a comunicação foi exatamente exercer esse trabalho que você e outros religiosos fizeram durante esse período, que foi justamente trabalhar na capacidade psicológica dessas pessoas, porque o que a gente viu foram momentos muito difíceis, presenciando pessoas perdendo o emprego, pessoas sem saber como comprar o seu alimento no dia seguinte, com tudo parado, pessoas morrendo, o que é um caso que não tem como você retornar, adoecendo, e esse trabalho foi extremamente fundamental. E em algum momento da pandemia você temeu que a situação saísse, fugisse do controle diante de tantas dificuldades que a gente presenciou? Com certeza, Ricardo. O número de pessoas que começou a pedir as coisas foi assim, muito grande. E assim, pessoas que tinham uma vida muito estabelecidas, que ajudavam ali na paróquia, quer dizer, não vem o caso de dizer aqui, mas pessoas que tinham uma vida estabilizada, né? Que eram profissionais liberais, tipo pessoas que mexiam com música, pessoas que tinham seu consultório, né? Que viviam daquele dinheiro que chegava, mas de repente foi impedido. Como fazer, né? Então, quer dizer, quando essas pessoas começaram a me procurar, padre, pelo amor de Deus, arruma uma cesta básica. Eram pessoas que doavam, eram pessoas que ajudavam e que nesse momento começou a pedir. Eu falei, gente, onde a gente vai parar? Porque já está chegando nessas pessoas que, é claro, aquelas que eram profissionais, que o governo favoreceu de alguma forma, ou aqueles profissionais que conseguiu, as empresas conseguiram manter, tudo bem, mas os profissionais liberais, que ganhavam daquilo que produziam, que ganhavam bem, mas que a pandemia tirou deles aquilo. Então, quer dizer, quando chegou neles, eu falei assim, como é que a gente vai dar conta? A gente começou, e eu comecei a apavorar. Eu me recordo, já disse isso por diversas vezes, inclusive hoje se tornaram grandes amigos meus, E aí, Ricardo, não é só a pandemia, aí é todo o meu tempo de padre. Eu tenho 8 anos de padre, e se você dizer assim, pontua para mim qual foi o momento mais difícil da sua vida de padre, sempre essa imagem será muito difícil, porque eu lembro que a Santa Casa me ligou, era umas 2 horas da tarde, no auge, e que morria, e que às vezes eu era chamado no cemitério, e que tinha assim, todas as capelas ocupadas, outros chegando, e uma turma já para vir, não sabia como é que fazia. Num momento muito drástico da pandemia, a Santa Casa me liga e diz assim, padre, nós queríamos muito que o senhor viesse aqui, que o senhor desse uma notícia a uma senhora. Eu falei, o que foi? Ela falou assim, olha, ela perdeu 2 filhos, ela faleceu um filho na terça e o outro hoje, quinta-feira, e essa senhora gosta muito de você, ela vai muito à missa, e assim a família falou que a única pessoa que pode dar essa notícia é você. Eu fui surpreendido primeiro por 2 situações. Ninguém passou ileso de ser tocado pela pandemia, né, da preocupação. Claro que embora eu estava nos hospitais, mas tinha sempre a preocupação. Que horas que eu vou pegar, né? Que horas que vai ser eu, né? Porque pessoas que eu conhecia pegando, pessoas da paróquia falecendo, outras pessoas da minha cidade, né? Cada vez mais pessoas pediam aí pelas redes sociais, reza para o meu primo, reza para minha mãe, reza para o meu tio, reza para o meu filho que está com Covid. Então, assim, aquilo a gente vai também entrando nesse contexto. Volto a dizer, eu sou eu e minhas circunstâncias, não tem como eu estar fora dela. Claro que cada um reage às circunstâncias de uma forma, né? Eu fui para frente, eu topei a parada, eu ia mesmo. Né? Mas aí, como é dar um recado, uma notícia, que uma mãe que está internada no hospital com Covid, com outro filho com Covid no quarto, porque estava ali o filho mais velho, os 2 com Covid no quarto, e ela tinha perdido os 2 filhos mais novos. Então, a família toda foi contaminada por Covid. Então, eu na hora eu falei, claro, vou sim, mas do trajeto da minha casa até a Santa Casa, eu falei, como que vai ser isso? Como é que eu vou entrar dentro
da pessoa que está com Covid, porque como é que é dizer isso, né? Como é que é a minha palavra? O que eu vou dizer a ela na hora que ela começar a indagar e questionar? Talvez foi não só da pandemia, certamente da pandemia, mas de toda a vida de padre, isso, né? Como é dizer essa palavra, ser um profeta da esperança diante de uma dor. Porque eles estavam com Covid, eu dizer que os dois tinham morrido, era também colocar no coração deles assim, o meu filho está aqui também, ele pode morrer, eu também posso morrer, né? Era levar desesperança num contexto onde a pessoa precisava da esperança, né? Então eu lembro que eu fui todo paramentado, com muita roupa, né? Com máscara, aquilo tudo, e quando eu me deparei ali, o mais triste foi eu ter dito a ela e ela pediu um abraço. E foi impedido, né? Eu não poderia ter abraço. O contato não foi possível, né? Então, quer dizer, você vê a dor da pessoa naquele momento e por mais que a gente esteja ali doído, com o coração, um abraço acalenta, né? Eu até digo, né? Tem hora que a gente não precisa de palavra, tem hora que a gente precisa de gesto, né? Inclusive, o amor, ele se manifesta mais em ação do que em palavra, né? E naquele momento em que ela fez, querendo aquele abraço, né? Talvez como tantas vezes eu já tinha dado a ela na missa do impossível, como hoje a gente é amigo. Ontem mesmo ela ficou lá na minha casa, ontem até 10 horas da noite. Bem, na casa que eu tô ficando, né? Porque eu tô sem casa ainda. Na casa que a gente tá ficando, ela ficou lá comigo, ela foi a missa em Piau comigo, voltou, depois almoçou comigo, ficou lá. Então, quer dizer, tantas vezes eu abracei na missa do impossível e nesse dia, né, eu não pude abraçar. Claro que eu não a conhecia, hoje eu a conheço, sou amigo da família, mas, quer dizer, isso doeu muito, marcou muito, né? Isso foi muito triste, porque eu sempre digo, as pessoas veem o padre, cada um vê de forma individual, né? Mas as pessoas não veem o que eu vejo dos outros, né? Porque ninguém procura o padre para dizer, padre, eu ganhei na loteria. Não. Padre, o meu emprego agora eu tô ganhando mais 10 mil, tá? Não tem isso. As pessoas procuram o padre no momento em que elas perdem emprego, no momento em que elas perdem a esperança, no momento em que ninguém pode dar uma palavra a elas. Então, quer dizer, eu lido todo o tempo só com a dor das pessoas, né? Então isso afeta a gente vai ficar afetando. Quer dizer, num contexto pandêmico, dizer a uma mãe, sem poder abraçá-la, sem poder, de alguma forma, confortá-la, né, que os 2 filhos mais novos dela tinham morrido naquela semana e a família não queria mais esperar para falar, porque ela estava perguntando todo dia. Então, assim, foi um desafio muito grande na minha vida toda de padre, principalmente na pandemia. Então, quando você diz, houve algum momento de desesperança? Esses 2 momentos são marcantes. Quando pessoas que sempre ajudaram começaram a ser ajudados pela igreja, né? Eu falei, olha, o negócio está ficando difícil, né? Porque está chegando... Eu pensei, se eles que ao longo do tempo ganharam bem e guardaram alguma coisa, já estão sendo afetados a tal ponto de eu ter que dar a cesta básica, a tal ponto de eu ter que ajudar com algum dinheiro para comprar um remédio para o filho, e quem não se preparou para isso, ou quem não teve condição de juntar algum dinheiro para isso. E quando essa mãe, então, ela recebe ela e o filho num quarto com Covid, eu tenho que dar a notícia que os 2 filhos... Então, quer dizer, nesse momento eu falei, olha, eu acho que o negócio vai ficar pior, né? E tem uma coisa interessante, talvez essa turma de hoje mais nova não tenha vivido isso, mas eu me lembro em relação aos meus avós, por exemplo, as gerações mais antigas, porque quando um padre ia até um hospital, você poderia esperar o pior. Olha, ele está indo para fazer uma extrema-unção. As coisas foram mudando muito. Hoje em dia é fácil você chegar no hospital e ver ali alguém trazendo uma palavra amiga, trazendo um acolhimento, trazendo, enfim, uma visita agradável, entre aspas, vamos dizer assim, diante de um contexto que não é nada agradável, que é estar ali. Mas você já viveu alguma situação de entrar num quarto de hospital e a pessoa imaginar que aquele seria um momento para ela derradeiro na vida dela? Com certeza. Esse conceito, que é errado, ele ainda persiste no nosso meio, né? Eu lembro que no 9 de julho, eu fui... Na verdade, não foi a pessoa que pediu. Foi alguém próximo à pessoa que me pediu que eu fosse lá. Então, eu cheguei lá, a pessoa estava com um câncer de fígado muito avançado e já estava assim, numa situação muito, né, difícil, muito magra. Né? Então, eu entrei dentro do quarto e eu lembro da reação da pessoa, né? Eu já estava com a minha estola. Né? Quando eu chego no hospital, geralmente eu recebo muito carinho dos profissionais de enfermagem, da equipe, né? Todo mundo vem, abraça, né? Então, assim, eu cheguei no quarto, já estava no paramento, tinha passado em outros tantos quartos, a pessoa fala, passa aqui também.
Então, quando eu cheguei efetivamente no quarto, o rapaz assustou, né? Eu falei, olha, não sei se vocês me conhecem, eu sou o Padre Pierre. Aí a esposa dele falou, não, a gente conhece, pois é. Então, fulano de tal pediu que eu viesse aqui trazer uma unção pro senhor, né? E aí ele ficou olhando assim para a esposa dele, né? E ele falou, não precisa, né? E aí ele fez assim para a mulher, um sinal que não queria, né? Eu falei, não, tudo bem, ó, Deus abençoe. Então só fica sabendo que o padre veio aqui, estou rezando pro senhor para dar tudo certo. Então quando eu saí, a esposa veio logo atrás e falou, padre, desculpa, mas ele não quer, tá com medo, tá achando que vai dar unção e vai morrer. Eu falei, tudo bem, eu rezo para ele aqui, não é esse, né? A unção não é isso, a unção é vida, né? Quando o padre vai ao hospital, ele não vai para fazer com que a pessoa morra. É claro que a unção é vida e a morte é vida também. Se a gente tem um conceito de que a morte é o fim, aí acabou. O padre veio para fazer acabar. Não, o padre veio para fazer começar. Ou começar a nova vida aqui, diante da cura, diante do restabelecimento, a vida junto de Deus, né, que é o que nos espera. Isso é a maior certeza, a única certeza da vida. Então, assim, e acabou que naquela noite esse senhor veio a falecer, mesmo sem a unção que ele tanto temia, né? Então, quer dizer, esse conceito de achar que a unção é para fazer com que a pessoa morra, não. É vida, né? Todo sacramento é vida. Então, se a pessoa recebe a unção, ela não recebe a passagem para o céu, como muitos temem, né? E iguais a esse caso, teria outros tantos para contar. Mas hoje em dia, como você mesmo diz, esse conceito ele ficou um pouco apagado, graças a Deus, né? As pessoas querem a presença do padre, contam com a presença do padre, até para dizer, olha, padre, a pessoa precisa descansar, vai lá, dá absolvição, porque às vezes a pessoa não teve tempo de confissão, às vezes a pessoa, como muitos dizem, a pessoa está presa aqui, né? Então, o padre vai para levar esperança, até para dizer para a pessoa, olha, Deus está com você, fica tranquilo, acredita que Deus vai fazer o melhor. Ou até para pedir que Deus dê força, Deus dê coragem, que a pessoa acredite, né? E eu acho muito importante a presença do padre, e aí também aqueles que são de outras denominações religiosas, né, que confiam no líder, que vê naquela pessoa um líder, né, não um líder melhor, não, nada disso. Um líder é aquele que dirige, né? A gente gosta de ser dirigido, a gente precisa de alguém que está ali, tem aquela missão. Então eu acho muito importante isso, né, essa facilitação para que o pastor esteja ali, para que aquele que é espírita, aquele que conduz o seu grupo, aquele que é católico, que é o padre, eu acho que isso deveria... Eu não tenho essa dificuldade, graças a Deus. O acesso aos hospitais, para mim, são muito fáceis, mas vejo outros irmãos meus, padres, reclamando da dificuldade do acesso. Eu acho que esse cuidado, esse zelo, deveria ser presente. Por quê? Porque às vezes é a última coisa que a pessoa pode se apegar, né? É a última esperança que a pessoa tem, é a presença ali do seu líder religioso, daquele que ele crê, daquele que acredita, daquela palavra que alimenta, né? Então, assim, eu acho muito significativo, muito importante e principalmente desconfigurar o conceito de que quando o padre chega é para fazer com que a pessoa vá para o céu. Não, o padre chega para dar vida. Ou vida aqui, ou vida eterna, mas sempre será vida. Por falar em conceito, eu confesso que tem uma expressão que me incomoda bastante quando a pessoa busca consolar alguém que morreu, chegar para algum familiar e dizer a seguinte frase, que essa pessoa descanse em paz. Talvez minha compreensão seja muito limitada nesse sentido de entender o porquê descansar em paz. Porque ela estava cansada ou porque agora ela não pode ter uma outra missão. Então, eu confesso que esse conceito eu não consegui absorver tanto assim como fosse uma coisa natural. Claro que você lamenta o que é natural, meus sentimentos, mas o descanso em paz é que eu não fixei. Talvez o descanso em paz, são muitas situações, né? E cada fala sai com um conceito, com uma esperança, né? Eu não posso dizer assim que o que você está dizendo ou o que você está trazendo como descansa em paz seja o mesmo que eu diga para a pessoa descansa em paz. Por exemplo, um jovem que morreu de nada, de uma fatalidade, não vai descansar em paz. Aliás, vai descansar junto de Deus, que agora ele esteja junto de Deus, na glória de Deus, vai viver junto de Deus. Agora, diante de uma pessoa que vem de um sofrimento, de uma enfermidade, de muita dor, como eu já peguei, aí sim é um descanso em paz, porque a pessoa está cansada de lutar, de querer viver, né? Então, assim, eu acho que sempre a gente precisa estar atento à situação. Peraí, o que foi? Ah, não, infelizmente, estava aqui feliz, cantando, sambando, deu um infarto, morreu. Então,
ele está na glória, está feliz da vida, talvez fazendo aquilo que queria, gostava de diversão, de estar com os amigos. Então não tem nada de descanso em paz, ele está junto de Deus, né? Deus já acolheu, ele está feliz. Diferentemente de alguém que padece de um sofrimento que se estende, de uma dor que é constante, de uma dor que a gente sabe, existem doenças que fazem a pessoa sofrer muito, né? A gente convive. Eu lembro de um rapaz de chácara que, meu Deus, eu agradeci tanto a Deus o dia que ele descansou, porque de fato é um descanso, né? Ele tinha uma doença desde pequeno e a doença ele perde a pele, ele perde pedaço da mão, é onde dá essas feridas, eu não vou saber dizer aqui o nome, mas é um nome complicado, geralmente a criança nasce com isso já, né? Então ele vai vivendo a vida inteira com muitas feridas, aquilo dói muito, né? E aquela ferida de tanto machucar, ela vai virando câncer, então tem que ir cortando, vai cortando. Então esse jovenzinho lá de chácara, um jovenzinho já de quase 40 anos, mas ele era pequeno, estatura pequena, então ele ia muito à missa do impossível. Então, sempre quando tinha alguém para levá-lo, ele ia, e eu sempre o recebia na minha casa, né? Então ele já assim os bracinhos, né, já com um pedaço da perna cortado, aquelas feridas no rosto, sempre muito enfaixado, né? E aí a última vez que eu o vi, eu disse, meu Deus, mas até onde vai esse sofrimento, né? É um sofrimento. Então, o dia que ele faleceu, o sentimento que veio no meu coração foi que bom que ele descansou, né? O sofrimento dele acabou, quer dizer, porque não tinha jeito, né? É uma má formação genética, já nasceu com a pessoa, quer dizer, infelizmente ele vai ter que conviver com aquilo, mas é um sofrimento que não tem fim, né? Porque cada dia mais bolhas, né? São um monte de bolhas que vai dando na pessoa, essas bolhas estouram e vira ferida, fica em carne viva. Então, quer dizer, existem situações que, de fato, essa palavra, ela se adequa, né? Encaixa, né? Descansou. Por quê? Porque vinha de um sofrimento. Mas outras não. Outra pessoa, assim, morreu até fazendo o que gostava, morreu feliz. Então, não tem por que um descanso. Eu acredito que aqueles que vão para a glória eterna, aqueles que vão para junto de Deus, a alegria é tão boa, né? Ver o Cristo, né? Dar-se conta de que existe uma vida bonita depois dessa, né? Que existe um céu, promessa de Deus, na sua palavra diz um novo céu, uma nova terra nos será dado, que não é descanso, é uma vida em Deus, né? Padre, a missa do impossível, quando que surgiu a ideia de criar esse ambiente com uma missa do impossível e o porquê do nome? Sim, a missa do impossível, Ricardo, eu era padre na catedral e eu fui chamado, na época era uma equipe de padres, então eles pediram que eu assumisse uma missa que acontecia na capelinha da São João. Essa missa acontecia às 4h30 da tarde. A capela ainda existe ali, capela das irmãs. Então eu assumi aquela missa de 4h30 da tarde todos os dias. E eu precisava, naquele contexto, de uma graça muito grande, que para mim era impossível, porque eu já tinha recebido a resposta de que aquilo que eu queria não ia conseguir, não era o momento. Então eu venho de uma cidade onde a fé é algo muito presente, né? E assim, aquele contexto de fé, de muitas novenas, de muita oração, né? Eu sou da Diocese Mariana, minha diocese de origem é a Diocese Mariana, uma diocese mais tradicional, né? Muito devocional. Então eu venho dessa manifestação de fé. Então eu sou muito adepto às novenas, rezo muito novena sozinho, faço muita novena. Então, eu um dia, lá na São João, atendendo os jovens, eu estava com um trabalho muito grande com os jovens naquele contexto da catedral, eu celebrava uma missa às 6h da tarde na catedral aos domingos, que dava muito jovem, ali tinha o Renac, o João, que eram movimentos que eu cuidava, o acampamento juvenil. Então, o número de jovens que ia até as minhas celebrações ou me procurava é muito grande. Então eu estava na São João, chegou um jovem e ele disse para mim assim, olha padre, eu estou aqui, vim buscar uma palavra porque eu preciso me conformar com a situação. Eu falei, como assim se conformar? Ele falou, olha, o que eu quero é impossível, eu tenho um problema na vista e eu não consigo realizar o que eu quero, que é o meu sonho de vida. Isso é impossível. Então assim, se é impossível, padre, não faz sentido eu pedir a Deus. Então, qual o sentido de eu buscar a relação com Deus? Eu disse para ele, primeira coisa, porque a gente não vai só buscar de Deus. Ou a gente só não busca aquilo que a gente quer. A gente busca de Deus força, inclusive para viver a situação do não. A gente busca agradecer a Deus por tantas outras situações que Ele já nos ajudou. Então, você deve continuar na igreja justamente por isso. Porque a gente não pode ser uma relação de peço e dá.
Lembra que na época ainda foi assim, sua mãe te deu tudo isso aqui? Não, você continua tendo a sua mãe. Só que a relação com Deus, ela também permeia, ou também é baseada no pedido. Todos nós precisamos de algo, né? Deus é a força nossa, né? A nossa esperança. Então, eu disse assim, olha, mas eu vou pensar sobre esse seu pensamento e tenho certeza que eu vou chegar a uma conclusão de que ele não é verdadeiro. Então, eu celebrei a missa naquele dia, voltei para a catedral e lendo a Bíblia, eu fui procurar na Bíblia onde falava-se dos impossíveis. Né? E aí a palavra de Deus é muito clara para dizer assim, para Deus nada é impossível. Eu falei, pronto, entendi e vou atrás desse jovem para dizer para ele que ele está errado, equivocado. E que ele deve sim insistir. Não é porque o mundo falou que é impossível que será. Não, Deus está dizendo que ele pode transformar o que é possível e impossível. E assim foi. E no outro dia que eu voltei para conversar com esse jovem, eu disse assim, olha, eu estou precisando de uma graça que para mim também foi dito que era impossível. E eu vou começar aqui uma novena de 9 missas. Então nós vamos fazer o seguinte, eu faço novena para Santa Teresinha, eu faço novena para Santo Antônio, eu faço novena para São Cristóvão, para São Manuel. Então, vamos fazer uma novena de missa. Por quê? Porque eu gosto de missa. E as pessoas vêm à missa, então nós vamos fazer uma novena onde durante 9 dias nós vamos fazer, não terá intenção diferente, a intenção será aquela que eu trouxe no primeiro dia, e durante esses 9 encontros, só essa intenção eu posso colocar. Por quê? Porque ao longo das celebrações, muitas outras intenções vão chegando. Às vezes a gente celebra um dia a missa, 7º dia, aniversário de casamento. Então, essas 9 dias não poderia ter outra intenção senão aquelas que a gente pediu no primeiro dia. Então, você ia, apresentava a sua intenção. Se você ganhou a sua graça, as outras missas você ia para agradecer. Se você ainda não ganhou, você ia insistir até você conseguir. E assim foi feito. Faltavam exatamente 9 terças-feiras pro ano acabar. E eu falei assim, vou fazer na terça-feira. Vamos começar. Contei lá na folhinha, faltava 9 terças-feiras. Olha, então nós vamos fazer 9 terças-feiras. As pessoas vão trazer aqui as suas intenções e nós vamos pedir por essas intenções. Mas ainda não nasceu com o conceito de impossível. Ela nasceu com intenção. E eu estava pedindo essa graça que eu tanto queria, que já tinha dito que não seria possível. E aí começou a primeira terça-feira, e aí um número grande de pessoas, porque ao longo da semana eu fui dizendo, nós vamos começar uma novena, e você traz o seu pedido, porque você vai ganhar seu pedido. Foi feito foi feito fora ali no estacionamento já, não? Não, foi feito na São João, na capelinha da São João. Capelinha de São capelinha João. Pequenininha. A gente está na São João. Nós estamos na São João, até então eu não tinha sido transferido ainda. Então eu comecei ali na capelinha da São João, 9 terças-feiras para acabar o ano, começamos ali, a primeira terça-feira já encheu a capela. E aí na primeira missa que eu fiz, a senhora recebeu ali na missa um telefonema dizendo que o médico tinha equivocado-se no exame dela e que não era ela e que ela não estava com câncer. Ela tinha um diagnóstico de câncer, ela tinha recebido um diagnóstico de câncer. E ali na missa, antes que acabasse a missa, era o pedido que ela tinha feito, ela recebeu a mensagem dizendo que estava errado, pedindo desculpa, que ela passasse lá e que o exame foi olhado, foi o contrário, tinha sido havido ali um equívoco e que não era ela e pediu 1000 desculpas para ela. E na hora ela falou assim, padre, eu ganhei meu impossível. Olha aqui, eu estava com câncer, agora não estou mais. E ali eu falei, gente, peraí, nós estamos fazendo errado. Eu falei, então a partir de agora, os próximas terças-feiras vai ser só pedido impossível, não pode ser um pedido qualquer, tem que ser impossível. Então eu saí dali da missa e aí lembrei que no contexto do Antigo Testamento existia uma arca onde aquilo que era mais sagrado, aquilo que era mais importante para Deus na relação com o homem ficava dentro dessa arca. Então eu já fui numa cena e falei, olha, faz uma arca para mim. Eu quero uma arca para a próxima terça-feira e as pessoas vão chegar aqui e vão depositar aquilo que é muito importante para nós, aquilo que é impossível para o mundo. Porque quando você está diante de uma situação impossível, só você sabe o tamanho da sua dor e o valor que você dá para aquilo, a intensidade que aquilo tem. Então, na próxima terça-feira, já na outra terça-feira, eu cheguei, houve a entrada da arca e eu falei, agora você vai escrever aqui aquilo que é impossível. Nós vamos continuar essas 8 terça-feiras só com o impossível. E aí, na segunda terça, já começou a encher ali a Rua São João das situações, fazer o seguinte, as pessoas que trabalhavam ali nos comércios começaram a pedir horário de almoço
às 4 horas da tarde, 4h30. Então ninguém queria sair mais para almoçar meio-dia, 1 hora. Eles queriam às 4h30. Por quê? Porque os comerciantes saíam e iam para a missa. E ali não tinha como passar na São João. Começou a lotar ali. As pessoas iam para ali. A capela não comportava e as pessoas ficavam na rua. E aí começou a encher muito. E olha que interessante, quando chegou na última terça-feira, eu também recebi a minha graça, que tinha sido dito que não era possível, que eu não ia conseguir. E eu ganhei, também testemunhei, assim como tantas outras pessoas testemunharam. E aí o bispo me chamou e disse assim, Padre Pierre, nós pensamos e achamos melhor que você fosse transferido para uma outra experiência. Falei, perfeitamente, Dom Gil, estou à sua disposição. Então, a princípio, eu ia para a chácara, eu não vinha para a igreja de São José, fui para a chácara, o bispo disse, você aceita? Falei, perfeitamente, pode me enviar para ele. Então, você vai para a chácara e pensa a data. Então, eu marquei com ele uma data de posse, comuniquei na catedral que estava mudando, que ia embora para a chácara e, inclusive, cheguei aí à chácara, conheci a comunidade, via a casa paroquial, comecei a planejar, vamos fazer muita coisa aqui. E aí as pessoas foram até o Dom Gil, os jovens foram até o bispo, pedindo ao bispo, dizendo, olha, mas ele faz um trabalho tão bem aqui, matar esse trabalho talvez agora, nesse contexto, vamos deixar assim, firmar um pouco mais os jovens, ele fez um caminho bonito com os jovens. Então, diante do apelo da comunidade, naquele contexto, o nosso bispo, então, achou por bem e falou assim, não, vamos pensar então uma outra paróquia, aqui eu tenho um outro padre para enviar para a chácara, então a gente vai pensar uma paróquia mais aqui central, para que você continue com os seus trabalhos que você está executando na catedral, que era então esse encontro Jovens João e o acampamento, que é um encontro muito bonito, que inclusive traz assim, aquelas pessoas que estão distantes da igreja, aquelas pessoas que às vezes estão vivendo uma outra forma de fé e que às vezes retornam à igreja católica ou que descobrem a igreja católica. Então aí, quando o Dom Gil pensou na paróquia São José, dizendo assim, olha, você aceita a paróquia? Eu falei, claro, qualquer paróquia que o senhor me der, eu vou, eu não tenho isso, eu estou aqui para obedecer o senhor, o que a igreja precisar. Então eu fui para a igreja de São José. E eu pensei assim, gente, se eu terminei o ano com 9 terças-feiras, vamos começar o ano com 9 terças-feiras. Então eu disse, olha, nós vamos começar o trabalho aqui na São José e já de primeiro nós vamos começar com a missa dos impossíveis. Serão 9 terças-feiras que nós vamos começar. Mas eu, na minha inocência, achei que seriam 9 terças-feiras e ia acabar, e que em outros contextos nós teríamos essa edição. Só que a cada terça-feira foi se juntando mais pessoas. E como acabar? Quando é que eu ia acabar? Quando que acabava aquela 9 terças-feiras? E quem chegou na quarta terça-feira para fazer as 9? E quem chegou, quando era a última 9, estava sendo a primeira dele. Então, não tem como acabar. Isso vai continuar. Então, quer dizer, é muito bonito ver que aquilo nasce, assim, muito da vontade de Deus, né? Porque nasceu para ser 9 terças-feiras, mas como eu acabaria? Como é que eu ia impedir alguém de viver suas 9 terças-feiras? Então, aquilo que começou para ser apenas 9 terças-feiras, já são aí 7 anos e 5 meses, né? Sem faltar uma terça-feira da palavra da esperança, da palavra da fé e principalmente de fazer com que as pessoas entendam. Aqui é o lugar onde eu posso vir buscar aquilo que o mundo diz ser impossível. Para quem não acompanhou nos últimos meses, eu um pouco mais de 20 anos de profissão, eu confesso que eu nunca vi uma mudança, uma transferência de tantos padres para paróquias aqui em Juiz de Fora ter tanta repercussão como essa última agora, em que foi determinado a sua saída lá da paróquia São José para a paróquia no bairro Bonfim, lá da paróquia Santa Rita. Muitas pessoas não entenderam num primeiro momento. Até no primeiro momento aconteceram muitas críticas. Poxa, não devia ter feito isso, ele está bem lá. O Dom Gil foi muito criticado por isso, o arcebispo. Depois as críticas começaram a se transformar em consentimentos, como se as pessoas que te acompanham, elas continuariam te acompanhando em qualquer lugar que você fosse, porque a palavra, como você tem colocado, que é mais importante do que a pessoa em si, o mais importante é levar essa palavra, até que as pessoas entenderam o momento e me parece que hoje elas estão mais pacificadas no que diz respeito a essa mudança. E quem está de fora e que acompanhou, eu até conversei recentemente com um arcebispo lá na Rádio Transamérica sobre esse assunto, o que talvez tenha acontecido e que poderia ter acontecido até de outra forma, como é uma transferência natural,
uma movimentação natural dentro da igreja, de 6 em 6 anos, de 7 em 7 anos, isso é normal, só que as pessoas não entenderam porque há uma ou 2 semanas antes, parece que uma semana antes, ficou aquela discussão envolvendo o fechamento da Avenida 7 para que a missa do Impossível pudesse continuar acontecendo, porque com o trânsito ali ia ficar muito perigoso para as pessoas. Então me parece que essa interrogação é que causou um desconforto nessa mudança que acabou ganhando uma amplitude ainda maior. Sim. Primeiramente, isso que você fala é muito interessante. É comum na igreja que, com o passar do tempo, as pessoas, então, os padres, essa mudança seja e ela aconteça. É claro que há exceções. Muita gente diz assim, padre, mas o padre foi na minha paróquia durante 12 anos, o padre está aqui na minha paróquia durante 14 anos, né? Por que mexer? É porque vai de acordo com a necessidade do momento, né? É claro que quando o Dom Gil me chamou para a gente conversar, nós conversamos e ali o Dom Gil apresentava as questões, né? Por quê? Porque a missa do impossível é uma missa que traz, de fato, na vida das pessoas, tanto é que foi reconhecida agora pela Câmara de Vereadores com unanimidade, né, como um patrimônio imaterial da cidade de Juiz de Fora. Quer dizer, ela tem uma representatividade, né, ela faz o bem para a sociedade. Então, assim, havia ali, nesse momento, essa necessidade da igreja. Aí você vai dizer assim, ela foi potencializada? Eu acredito que sim. Por quê? Porque diante do cenário que se foi colocando, porque cada dia nós estamos ainda num período pandêmico, né? A pandemia não acabou de tudo, então nós temos que considerar que há um grupo ainda que ainda está mais recluso, que as pessoas estão mais ainda fechadas, que não estão vivendo a normalidade do tempo. Então, quer dizer, diante desse cenário, a missa do impossível, a cada terça-feira, ela voltava a encher como sempre foi. Então, assim, a gente já tinha um público muito grande e considerando que ainda um grupo não tinha voltado a frequentar as celebrações. Então, diante disso, nós nos debruçamos sobre a situação de não fechar a rua, né, pelos órgãos aí responsáveis. Foi pedido, algumas pessoas dizem, mas já pediu? Não, nós pedimos, encaminhamos, fizemos solicitação, né, tivemos, inclusive, com o secretário. Então, assim, o nosso desejo era só que as pessoas pudessem, como sempre puderam, estar ali celebrando. Quando as pessoas estão ali, elas não estão criando problema, né? Elas estão na paz, elas estão buscando a Deus, né? E não adianta, a pessoa pode até não acreditar em nada, mas a fé muda, transforma, ressignifica a vida das pessoas. A gente não quer impor no coração de ninguém a fé, a gente só quer cuidar daqueles que fazem da fé um elemento importante da vida. Então, quer dizer, não considerar ali o cuidado com essas pessoas, isso foi difícil para nós. Por quê? Porque se a igreja, ela, o tempo todo, ela preza pela vida e a responsabilidade da vida compete a mim, enquanto padre daquela paróquia, como é que eu poderia continuar com uma celebração num contexto em que as pessoas poderiam passar ali, né, às vezes ou porque estão ocupadas, estão apressadas, ou às vezes estão em alguma situação difícil, sei lá, às vezes aquele dia bebeu, pegou o carro, né? Passar no meio do povo, a responsabilidade é minha, né? Cabe a mim gerir aquilo ali e cuidar daquele povo que vai ali. É um povo que vai ali para ouvir uma palavra de fé e de esperança e eu vou deixar eles à deriva? Não cabia a mim, né? Então, quando o bispo me chama e a gente pontua isso também, ele diz, olha, você está aí há 7 anos, talvez seja a hora de você viver uma nova experiência, e frente a isso, né? Então, assim, essas duas coisas, elas se encaixam num momento muito significativo, né? Então, eu disse ao bispo que não teria problema nenhum em ir, que a gente ia, né, para outra missão, viver uma outra experiência, uma outra comunidade, junto a um outro povo, e eu acredito certamente que as pessoas que estão aí me acompanhando, que conhecem a missa, estarão lá também, onde a missa estiver. Então, assim, foi esse momento, o momento ideal e necessário para a gente sair, né? A missa é conhecida como um patrimônio, né? Isso aí está na história. Se amanhã ou depois o Padre Pierre não existir mais, porque o Padre Pierre não é importante, o importante é o Evangelho. Se o Padre Pierre via não ser padre mais, enfim, aquilo, o legado da Palavra de Deus ficará. Está na história de Juiz de Fora que durante um bom tempo houve-se um lugar de manifestação da fé onde as pessoas buscavam a esperança. E olha, Ricardo,
nesses 7 anos e 5 meses, né, de Missa do Impossível, eu posso dizer para você o bem e o quão bem ela fez a vida dessas pessoas. Então, quer dizer, diante da necessidade, diante da dificuldade, diante de alguns problemas que foram sendo apresentados, então nós achamos por bem levar a Missa do Impossível para um outro lugar, para que a gente pudesse, na espera aí do sonho, a gente não deixou o sonho de lado, a gente ainda está aí lutando com o sonho de ter o santuário do impossível, onde as pessoas vão, né? É claro que lá em Santa Rita a gente vai fazer de tudo para que as pessoas sejam bem acolhidas, tenham um lugar, né, de melhor acolhida, onde as pessoas podem rezar. Nós vamos preparar com todo carinho para que o lugar possa chover ou fazer sol, a gente possa estar lá celebrando, né, sem correr nenhum perigo para as pessoas. Mas a gente sonha também com o nosso santuário, onde a gente vai fazer com muito carinho também. Então, quer dizer, o sonho, eu que creio no Deus do impossível, eu não posso deixar nunca o meu sonho morrer. Então, como é que eu vou dizer à pessoa que ela pode esperar? Então, assim, nós estamos aí nesse processo de mudança, vamos para a Igreja de Santa Rita, vamos com o povo para Santa Rita. Lá já tem um povo muito querido que nos espera, ansioso, de coração aberto, de braços abertos. Vamos fazer a nossa história junto àquele povo e junto a todo o povo da Missa do Impossível, até o dia que Deus diz assim, agora está na hora do santuário, e aí a gente vai fazer o nosso santuário. Onde que ficaria esse santuário? Olha, hoje em dia nós temos uma guarda provisória de um terreno que pertenceu à rede ferroviária, fica ali localizado no Poço Rico, ao lado daquele lugar de reciclagem que pegou fogo agora. Sim, foi notícia esses dias, eu vi que você colado ali com o estádio, né, do Tupinambás. Né? Isso, ali. Aquele tem 10 mil metros quadrados ali, daria perfeitamente para a gente construir um santuário. Nós temos a guarda provisória, foi nos cedido aquele terreno. Só que o investimento é muito alto para se investir num lugar onde ainda não foi nos dada a posse definitiva. Nós temos a posse provisória. Então, por isso ainda a gente não começou ali as obras ainda, porque a gente espera, ansioso, que venha esse pedido que a gente já fez, para que a posse, talvez você que nos acompanha, diz assim, o que é isso, né? Quer dizer, o governo nos cede um terreno, né? Da parte, seja ele ou da prefeitura, do estado ou da federação, ele nos dá uma cessão de uso. Então ele está dizendo assim, olha, esse terreno foi cedido agora à paróquia São José, para que a paróquia São José utilize ele. Então essa cessão de uso já foi nos dada. Só que para um investimento alto desse, o que seria? Seria necessário que viesse uma posse definitiva. Já explico para quem nos acompanha. A posse definitiva seria o governo, esse terreno foi nos cedido pelo governo federal, então seria que o governo federal assinasse ali o termo de posse, nos confiando esse terreno com uma segurança de que ali a gente ficaria por 50 anos, 100 anos. Aí justificaria um investimento grande. Vamos dizer, daqui 100 anos, certamente ninguém tiraria aquilo ali, né? Mas hoje, como está só nessa essa sessão de uso, então a qualquer momento eu posso perdê-la. Então, a gente espera que essa posse definitiva venha, porque aí sim a gente vai poder construir o nosso santuário, esse sinal bonito aí de caridade e ação para essa cidade. E qual seria a capacidade, padre? A capacidade, o espaço, diante daquilo que a gente já projetou, seriam para 7 mil pessoas sentadas. E em relação à capacidade, essa transferência da Igreja São José para a Igreja Santa Rita vai trazer uma redução de... Não acredito. A Igreja Santa Rita tem um espaço muito grande ali atrás dela. É claro que a igreja em si ela é menor, mas todas as celebrações serão transferidas para esse rincão. O Padre Camilo fez um bonito trabalho lá, o Padre Camilo construiu esse rincão lá, que é um espaço muito grande atrás da igreja. Então, eu não acredito que vai prejudicar em nada o número de pessoas. Acho que a gente vai estar lá com muito carinho, e se houver alguma situação em que a gente pode melhorar para acolher melhor o peregrino, para acolher melhor o devoto, para acolher melhor aquele que vai, por exemplo, lá muitas pessoas questionam, vai ter lugar para parar carro, não vai parar carro, como é que vai fazer, é muito difícil o acesso. Então, quer dizer, nós já corremos atrás disso, né? Nós conseguimos aí junto ao Silvio Abreu um espaço grande que comporta, claro que não comporta todos os carros que vão, mas comporta assim um grande número de veículos. Claro também que a gente tem pedido às pessoas, olha, utilize o transporte público, vá de Uber, vá de carona solidária, né? Vai junto um grupo, mas assim, a gente já está cuidando disso, está providenciando
para que a gente possa acolher todas as pessoas da melhor forma, para que a gente possa continuar sendo esse sinal bonito da manifestação de Deus aqui nessa cidade que é tão querida a nós. Padre Pierre, a Constituição diz claramente que a gente vive num Estado laico. Mas a gente tem, de uns bons tempos para cá, a entrada de muitos religiosos, de diversas denominações da política, seja como deputado, até no executivo, enfim. E certamente, por toda a importância que você foi conquistando ao longo da sua presença aqui em Juiz de Fora, eu imagino que você seja muito assediado nesse sentido. Qual a sua visão? É possível separar uma coisa da outra? As coisas estão muito ou estão muito juntas? O que você pensa em relação a tudo isso? Sim. Olha, com certeza o Estado laico não é um Estado sem Deus, né? O Estado laico é o respeito. Você me respeita, eu tenho a minha diferença, você tem a sua, mas a gente convive perfeitamente. Esse conceito de Estado laico é um conceito que está sendo mal interpretado, porque as pessoas acham que Estado laico é não ter fé. Não, Estado laico é eu não dizer qual caminho que o sujeito tem que seguir. Então, eu sou presidente da República, né? Eu não vou dizer que a religião do Brasil agora é o catolicismo, é o protestantismo. Não. Né? Então, o Estado laico a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque as pessoas não... o Estado é laico. Meu querido, o Estado é laico, você é livre para professar sua fé onde você quiser. Exatamente. Né? O Estado não pode determinar que você vai viver essa fé, mas ele precisa respeitar a sua fé. Então, primeiramente isso. Porque às vezes pode pensar assim, por que a prefeitura tem que ajudar, ou por que a prefeitura tem... Sendo que o Estado é laico. Não, meu querido, a prefeitura, o Estado de Minas, a federação, o governo federal, ele não vai favorecer uma em detrimento da outra, mas ele também não pode dificultar a manifestação de fé de ninguém, né? Todo mundo é livre. Então, a primeira pergunta é essa. E a segunda, com certeza, eu já fui convidado, já vieram propostas me convidando para participar da política, para entrar na política. Eu gosto de política, né? É uma coisa que eu gosto. O ser é um ser político. Não existe alguém dizer que não gosta de política. Não tem, não existe isso. Né? Todos nós somos políticos. A nossa conversa é uma política. Quando eu sair ali, eu vou cumprimentar as pessoas. É política. Nós vivemos de política, né? Se você me perguntar assim, você tem pretensões políticas? Hoje não. Mas eu acho que a gente nunca pode fechar nada, né? Hoje não tenho. Hoje eu estou muito feliz enquanto padre, sou muito feliz como padre. Adoro poder ajudar as pessoas, fazer o bem às pessoas. Nós, assim, pagamos centenas de remédio, de consulta, de cesta básica para as pessoas. Esse lado social é meu, independe. Eu comecei, inclusive, a entrevista dizendo que lá em Rio Pomba eu já trabalhava na prefeitura com isso, né? Na época do Antônio Fernandes, quando foi prefeito lá, eu já trabalhava lá, sempre cuidando desse lado, né? Então, assim, eu hoje não tenho a pretensão de ser candidato, mas acho que o padre precisa estar na política, assim como o pastor evangélico precisa, como a referência espírita precisa, como aquele irmão que frequenta o candomblé precisa. Eu acho que a política, ela é de todos nós. Todos nós. A política é a melhor forma de ajudar as pessoas, né? Não sei se todo mundo tem essa consciência, se quem está dentro da política tem essa visão, mas deveria ser. A política é a forma mais sublime que eu tenho para ajudar alguém. Então, assim, eu acho que o padre, seja quem for, o líder religioso, precisa manifestar, né? Por que o padre não pode? Ele é pessoa como todo mundo. Eu gosto de política. A minha história diz isso, quanto eu gosto de política. Antes de ser padre, eu gostava de política. Então, assim, eu acho que as coisas não são diversas. Eu acho que elas não estão separadas. Eu acho que o padre, claro, sem fazer uma politicagem, né? Porque politicagem é outra coisa. Mas ele pode ter a sua opinião, ele pode ter a sua visão política, ele pode ter, inclusive, ali manifestado seu apoio a alguém. O que tem? É a pessoa que ele acredita, que ele acha que vai fazer o melhor, que ele acredita. Então, eu acho que as coisas elas não são divergentes, não, elas convergem. Claro, a postura da igreja não é uma postura de politicagem, não deve ser de fazer politicagem, né? Mas é uma igreja, é um papel de apontamento para suscitar no coração da vida da comunidade a importância da política, porque sem a representatividade não melhora o prato de comida da pessoa, sem uma luta social não melhora ali o salário da pessoa, a escola, a saúde. Então é muito importante. Eu acho que a igreja ela não está isenta da política, mas ela precisa não fazer politicagem. Então eu acho que esse
Então, assim, hoje, o Padre Pierre vai ser candidato? Não vou ser candidato a nada, não vou ser deputado, não vou ser prefeito de fora. Né? Eu já disse isso, que o que eu quero é diferente do que os outros querem. Então, assim, mas o Padre Pierre, claro, ele pode ter o candidato dele, ele pode acreditar que o fulano vai ser bom, e isso não quer dizer que eu estou mandando ninguém votar, não. Estou dizendo que eu acredito naquela pessoa, né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante e não acho que são coisas excludentes, não. Hoje, eu não estou na política como candidato, mas sou política enquanto ser humano, enquanto a gente é um ser político de excelência. Mas no seu pensamento, nesse seu raciocínio, você está mais próximo de uma atividade legislativa ou atividade executiva? Não tenho. Não tenho, não. Eu tô mais próximo do povo de Deus, de fazer a vontade de Deus, de ajudar as pessoas, de servir as pessoas, de poder possibilitar na vida das pessoas um caminho melhor. Eu acho que a gente tá nesse caminho. Vamos fazer o bem e aí tá bom. Padre Pierre, olha, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. A gente falou sobre vários temas e compartilhar com o nosso ouvinte, telespectador, internauta aqui é muito bacana. Essa experiência que você tem vivido aqui, o que você tem trazido para essas pessoas, o período da pandemia. É claro que essa questão final aqui que eu coloquei, é até uma coisa que eu coloco porque as pessoas elas têm a ideia de que você, para fazer o bem, você tem que sair da iniciativa privada para ir para o setor público. Quando, na verdade, você pode, na própria iniciativa privada, estar fazendo um trabalho em prol das pessoas sem querer nenhum tipo de cargo nem função pública para isso. Talvez a minha maior crítica em relação a isso é que na atividade privada as coisas conseguem andar numa velocidade muito maior que na função pública, onde há uma morosidade e há vários problemas que a gente tem percebido aí de uma forma geral. Mas o mais importante, e até trazendo a sua presença aqui e essa conversa, é que você passasse para essas pessoas o quanto você tem sido fundamental na vida de cada uma delas. Mas eu sou evangélico, ou eu não sou ateu, olha, não importa, eu sigo a doutrina espírita, não importa, acredite em que você queira acreditar, ou mesmo deixe de acreditar naquilo que você pode ter certeza que exista, mas é sempre bom respeitar, eu gostei muito dessa sua palavra, é sempre bom você respeitar as pessoas naquilo que elas acreditam. Isso é fundamental. O respeito, ele deve existir sempre. O respeito pelo candomblé, a gente vê aí pessoas... Tolerância religiosa, uma coisa abominável. E o que você fez aí nesse período, nesses 2 anos para cá, de 2020 para cá especialmente, foi fundamental para você... Eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar aqui, para encerrar e deixar você com suas considerações finais. Eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que a sua participação na pandemia em Juiz de Fora foi fundamental, tão fundamental quanto a participação dos profissionais de saúde que atuaram nos hospitais e quando precisaram criar um cenário de guerra para evitar que a cidade entrasse em pânico. Eu te recebi que, onde você está sentado exatamente aí, o ex-prefeito de Juiz de Fora, Antônio Almas, que foi quem iniciou o período da pandemia na frente da prefeitura, e ele admitiu que foi algumas vezes para o banheiro chorar sozinho, desesperado com o que estava acontecendo e sem saber aonde as coisas iam chegar. Então, esse depoimento seu e essa presença sua principalmente é uma honra para a gente aqui, diante de tudo que você passou e vem trazendo aí de conforto para as pessoas. Eu agradeço imensamente o convite. Durante a pandemia nós fizemos também uma live, né, seu carinho. Eu sempre falo lá, né, quando fala alguma coisa, não, entra lá no Ricardo. Inclusive você foi o primeiro a dizer que eu seria transferido. Eu acompanhei a minha transferência pela seu canal lá no Instagram, né, sua página no Instagram. Falei, ó, caiu no Ricardo agora foi exatamente. Depois começou, né, inúmeras mensagens, inúmeras ligações. Então, o seu papel, né, a sua presença, a sua palavra, né, porque as pessoas acreditam nela, né, isso é muito importante, né, no tempo onde as palavras são tão desacreditadas, né, quem que a gente confia, né, quem que a gente espera, então você está nesse lugar, fico muito feliz pelo seu convite, pela oportunidade de estar aqui, dizendo às pessoas, levando uma palavra, você toca numa coisa que para mim é sempre fundamental, e é interessante que às vezes as pessoas dizem, padre, minha filha é evangélica, mas ela escuta o senhor. Outro dia eu fui fazer uma celebração, olha que interessante, lá no Hemominas,
tinha um pastor, tinha outras religiões representadas, e o pastor começou o seu momento dizendo assim, olha, Padre Pierre, estou muito feliz de estar aqui com o senhor, porque toda terça-feira eu vou para a minha igreja escutando a sua pregação na missa. Quer dizer, isso é gratificante, né? As pessoas entenderem que não é porque eu faço um caminho de fé que eu preciso ser inimigo do outro que faz um caminho de fé. Claro que não, a sua palavra, a minha palavra são palavras que edificam, né, que engrandecem. Então, assim, eu fico muito feliz, porque isso sempre foi algo que eu preservei na minha vida e prezo por isso, né, essa capacidade de acolher o outro. A missa do impossível vai evangélica, a missa do impossível vai espírita, a missa do impossível vai quem é do candomblé, um bandista, porque isso não é o importante. O importante é a mensagem de Deus, que ela chegue ao coração das pessoas, que essa mensagem, de alguma forma, transforme a vida das pessoas e que ela possa vislumbrar um amanhã melhor do que hoje, porque eu acho que nada pior na vida que a gente não ter esperança. E a palavra de Deus é exatamente essa esperança que não nos decepciona. Então, muito obrigado pelo carinho, agradeço a oportunidade, acolho de maneira especial todas as pessoas que estão aí nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, pela paciência. Quero convidar você que não conhece a Igreja Santa Rita, que vai à Igreja Santa Rita, você é convidado a estar na Igreja Santa Rita, que você precisar, a igreja vai estar aberta, sei aí do seu interesse em projetos sociais, em fazer o bem, está lá, aberto. Você que nos acompanha, vá à Paróquia Santa Rita, nós teremos celebrações todos os dias, a Missa do Impossível acontece toda terça às 19h30. Deus tem algo muito importante para você. Muito obrigado. Eu que agradeço, Padre. Obrigado a você também, em especial, que nos acompanhou até esse momento. Excelente semana. A gente se encontra de novo aqui no Arreda Pra Cá, no próximo programa. Obrigado, até a próxima.